Análise aqui do nosso gráfico do Bitcoin, gente. Aqui, ó, estamos no tempo do 1 hora, tá bom? Analisando hoje, deixa eu até abrir a nossa marcação aqui. Hoje, dia 22, é um domingo, tá? Então, estou analisando aqui o gráfico do Bitcoin para tentar fazer uma projeção, fazer alguma entrada. Tentei uma entrada ontem, mas acabei encerrando, encerrei ela com stop. Não estava disposto a operação pequena também, só para tentar pegar algum movimento de final de semana alto. Mas eu errei a leitura e ela fez ele fez uma queda ontem, tá? Então aqui só para vocês entenderem o que era o meu racional. Deixa eu jogar no 15 minutos, vai ficar mais fácil para entender, tá? Então aqui, ó, no 15 minutos, nossa primeira análise era a seguinte. Deixa eu tirar aqui esse fibro. Então a gente tinha, ó, primeiro a gente tem aqui uma tendência de baixa, né? Ó, ele chegou a fazer uma tendência de baixa aqui, fez uma correção, né? E começou a fazer, eu estava esperando ele fazer esta pernada aqui, tá? Então meu objetivo era que ele fizesse essa pernada para quebrar essa estrutura. Então ele fez um topo, ele fez um fundo. Então veja bem, vamos lá de novo aqui, ó. De novo, tá? Então aqui, ó, ele fez uma perna de baixa, certo? Então eu teria a projeção do que? Daqui aqui 50%, mais ou menos aqui, 50%. Tá? Então eu esperava que ele fosse buscar pelo menos esses 50% para poder continuar essa possível pernada de baixa, tá? Então ele começou a fazer essa correção, fez essa queda aqui. Então isso foi o meu gatilho. Este fundo, né? Este fundo foi um fundo mais alto do que este fundo, certo? A gente tem este topo aqui. Então a tendência que eu esperava era que ele fizesse essa perna aqui, ó, vou colocar em vermelho, essa perna de vermelho. Ele fez a perna de correção, eu queria que essa perna fosse feita aqui, ó. E esse era meu alvo, ó. Tá vendo? Ele deixou uma VWAP semanal aqui em cima, tá? Então esse foi o racional para que eu fizesse aqui uma compra. Eu fiz uma compra aqui, ó. Eu tentei fazer duas operações, fiz uma compra aqui. Ele começou a cair. Eu falei, pô, legal, porque ele vai buscar o que? A nossa VWAP mensal que está aqui. Então eu estava esperando que ele descesse na VWAP mensal e eu aumentasse minha posição. E foi o que eu fiz aqui, ó. Aumentei minha posição aqui. Ele começou a andar a meu favor, né? E eu falei, legal, então ele vai fazer o que? Vai subir para buscar essa VWAP semanal, né? E aí daqui ele poder realmente cair. Então eu espero, acho que ele vai cair, mas eu esperava que ele batesse aqui, pegasse liquidez nessa VWAP semanal para fazer a caída, certo? Só que, qual foi a questão? Quando ele chegou, ele fez uma barra muito grande, que é muito forte de venda aqui, uma barra muito grande de venda. Então eu falei, bom, se ele não retornar, que é muito comum o preço fazer fazer esse tipo de barra, vamos aumentar o zoom, é muito comum o preço fazer esse tipo de barra forte para buscar liquidez, porque a gente tem liquidez aqui, por ter uma VWAP mensal passando aqui no local. A gente está falando que hoje é dia 22, ou seja, estamos na semana de final do mês, certo? E a gente tem liquidez aqui, ó, stop de quem entra, como eu, acreditando que o preço vai subir, né? Quem entra acreditando que o preço vai subir, coloca o stop aqui, né? Então é normal que ele fizesse essa barra para pegar essa liquidez do stop aqui e pegar a liquidez da VWAP, semanal. E também o stop dessa galera aqui, ó, pela projeção, olha onde ele veio bater aqui, ó. Ele veio pegar essa liquidez aqui também, tá? Então, stop da galera que está acreditando na compra, stop da galera que está acreditando na compra aqui, e mais a VWAP, né? E mais a VWAP mensal que está passando aqui, certo? Então, eu fiz uma compra, mais uma compra aqui, ó, fiz a primeira compra aqui nesse topo, que ele rompeu, fez essa barra forte de compra, eu falei, opa, ele vai subir, meu alvo era lá em cima na VWAP semanal. Ele caiu contra mim, beleza, eu estava esperando que ele pudesse fazer isso mesmo, porque tem liquidez aqui, só que eu não queria que ele rompesse esse fundo, eu queria que ele continuasse o que, ó, perna de tendência, perna de correção, perna de tendência, eu queria que ele continuasse isso, por isso eu entrei nessa compra, para surfar este movimento, né? Então eu entrei aqui, meu objetivo era fazer uma parcial aqui no rompimento deste topo, e aí ele confirmaria a tendência de alta, né, faria uma parcial aqui, tirava meu risco, né, e aí eu deixava o stop no 0 a 0 e deixava ele correr. Mas ele não fez isso. Então ele pegou minha compra aqui e imediatamente após minha compra ele me trollou e caiu. Tudo bem, mais uma adição de posição, trouxe meu médio para cá, para que ele pudesse voltar para cima da VWAP e seguir viagem. Mas não fez isso. Quando ele
passou de novo aqui, ó, para baixo dessa VWAP diária, né, no caso que é a VWAP diária, eu estopei, aqui eu estopei. Eu não queria que ele voltasse mais para cá. Era para ele continuar forte para cá. Ele não fez. Então aqui não dá para hesitar, tem que estopar. Então aqui eu tomei um stop ontem, tá? Stop. Estou aqui analisando o gráfico para tentar buscar uma entrada de alta, porque eu acredito que ele vai subir. No entanto, nessa análise, resolvi gravar esse vídeo para vocês, porque olha o que a gente tem aqui embaixo. Olha aqui, ó. Essa linha vermelha representa uma VWAP diária do passado, tá? Então tem uma VWAP diária que não foi testada ainda. Então aqui também tem liquidez. Então, agora a minha expectativa é, ó, fez a perna aqui, você vai fazer a correção aqui na VWAP, muito provavelmente, e vai pegar essa linha de baixa para baixo, né? Além disso, né, a gente tem aqui essa projeção aqui, olha só que interessante. Você pega esse último topo, esse último fundo rompido, ó, projeção do último topo, do último fundo rompido, está batendo aonde? Olha lá, primeiro alvo concluído. Ainda tem o segundo alvo para ele pagar, que coincide com a nossa linha vermelha, que é a nossa VWAP diária, que ficou, né, do passado. Tem uma VWAP não testada. Então aqui ele tende a vir buscar esse segundo alvo. E talvez ainda vir buscar um terceiro alvo. Olha lá, ainda tem um terceiro alvo que ele poderia vir buscar aqui. Só que está bem distante. Eu acho que ele pode até vir buscar durante a semana. Está aqui na faixa dos 67 mil, né? Mas está um pouquinho mais distante ainda essa projeção. Então por isso que eu estopei aqui. Então poderia ter entrado vendido, né? Poderia ter entrado vendido aqui para aproveitar esse movimento, mas, né, não foi o que aconteceu. Aqui, ó, no gráfico de 15 minutos, ele começou a abrir aqui o DD Index de compra, mas está apontado para baixo, então ainda não deu o gatilho. Ó, esse é o gatilho perfeito, tá vendo? Esse é o ponto do DD Index perfeito. Quando você pega na linha da água, aqui, ó, na linha 0, você pega o preço começando a abrir, ó, a boca abriu a boca de jacaré. Tanto o da venda está alto e o da compra está baixo, ou seja, está diminuindo compras e aumentando fortemente as vendas. Então esse aqui é o gatilho padrão para você entrar e operar. Então aqui também que ele está lateral os dois, estão correndo lateral, ou seja, não tem fluxo de vendas, também não tem fluxo de compras, tá? Então isso é um outro fator que me faz ficar descrente. Aqui, ó, quando eu fiz a primeira operação, né, eu não estava tão confiante que ele iria realmente vender. Por quê? Porque ele estava lateral, a venda não tinha fluxo grande de venda, entendeu? E também um erro do meu operacional, porque ele também não tinha grande fluxo de compra, tá? Mesmo assim eu fiz, mas eu estava realmente acreditando que ele poderia vir buscar aqui para me aumentar minha posição, como eu fiz. Certo? Certo. Então agora vamos buscar uma entrada para que ele faça aqui nos próximos dias ou horas. Então a gente tem aqui ainda, ó, no passado tem um fundo aqui, tá? Ó, tem um fundo relevante nessa faixa aqui dos 66 mil, tá bom? Então ele pode vir buscar, está quase coincidendo aqui com o nosso segundo alvo dessa projeção aqui. Agora, se ele rompe, como ele rompeu esse fundo, a gente pode, como ele rompeu também este fundo, eu posso também projetar este fundo aqui e ver os próximos alvos. Que aí a gente vai fazer o quê? Vamos pegar outra projeção aqui. Então vamos sempre fazer do topo do fundo ou topo que foi rompido. E aí a gente tem estes alvos aqui, tá? Então se a gente acreditar nesta projeção, a gente tem aqui, ó, primeiro alvo ainda para ser pago, segundo alvo para ser pago. O segundo alvo coincide com esse topo, entendeu? Então demonstra a validade do nosso operação. Então aqui eu poderia esperar ele voltar para a VWAP e fazer uma venda para objetivar que ele venha pegar isso aqui ao longo da semana. Não é um trade curto, não é um trade que vai fazer no dia, tá? Então ele tem essa liquidez aqui ainda, ó, nessa VWAP aqui, ó, desse dia. Justamente a dia, olha só que interessante. Justamente o próximo fundo válido a ser rompido é o fundo forte, que ele precisa romper agora, né? O próximo fundo forte é justamente o fundo do dia que ele fez essa alta, que deixou esse gap de VWAP aqui em aberto, ó, tá vendo? Então, por isso, torna relevante que ele venha buscar essa liquidez, porque a galera que comprou aqui, né, tá com lucro. Então, eles poderiam ainda realizar para vir buscar aqui. Depois disso, a gente vem nessa outra fundo e depois nesse outro fundo, tá? Então, tem outros fundos. Eu, sendo bem sincero, acredito que o Bitcoin, ele ainda vai cair. Acredito que ele vai cair, vai vir buscar visitar os fundos menores, tá bom? Mas ele deixou uma liquidez aqui em cima. Ele pode ser que não encerre essa VWAP semanal agora, tá? Pode ser que não encerre agora, ele deixe para encerrar isso lá na frente, mas
Sendo bem sincero, eu acredito que a hora que todo mundo, que ele rompesse esse fundo, a hora que todo mundo tiver pressão de venda aqui, ele tende a dar uma estilingada, como esse candle aqui, ó, ele faz aqui, ó, pega toda a liquidez aqui e volta a cair. E aí ele vai lá para baixo, tá? Ele pode dar essa trollada. Porque quando você opera Bitcoin e você opera com o stop curto, né? Porque ele é muito alavancado, aí você opera ele com um stop mais curto, você obrigatoriamente tem que stopar. Você não pode aguentar uma posição dele andar igual aqui, né? Ó, vamos fazer a medição. Ó, igual aqui, ó, desse fundo até a VWAP que eu tô objetivando, ó, são 4.000 pontos, tá? Então não dá para você aguentar, cadê? É isso mesmo, né? 40 mil, não, isso é 68, né? 68, 72, é isso mesmo, 4.000 pontos, tá? Então não dá para mim aguentar isso aqui. Então eu tenho que operar e acaba tendo que estopar, né? Então ó, ele tem aqui uma VWAP passando aqui em cima, que é liquidez, aqui outra VWAP passando, que é liquidez. Então eu estava esperando que ele viesse buscar aqui para depois ele deslanchar na queda, né? Então, só resumo, ele fez essa perna, eu queria que ele buscasse os 50% dessa perna, tá? Quisesse 50% para daí cair. E ainda não me fez isso, tá? Como ele rompeu esse fundo aqui, agora acredito que ele não vai fazer isso tão cedo. Então ele deve fazer um outro movimento, né? Então se eu colocar aqui agora, se a gente traçar agora essa outra projeção aqui, ó, pode pegar desse topo para esse novo fundo que ele fez, ele deixou aqui ó, um Bull 180, né? Ó, acabou de deixar um Bull 180 de compra, né? Então aqui é um sinal de compra, tá? Mas eu acho que não vai, no máximo vai chegar na VWAP mensal aqui, ó. Então a gente teria os 50%, tá vendo? Ó, como FIBA sensacional, olha aqui, ó, onde ele está batendo exatamente nos 50%, tá? Dessa projeção. Então eu ainda acho que ele pode bater aqui, mas precisa de mais liquidez, tá? Vamos ver, aguardar as cenas dos próximos capítulos. Ah, mas eu acho que ele vai afundar isso aqui ainda, vai pegar pelo menos essa liquidez dessa VWAP aqui para poder subir, tá? Então, domingão ainda está sem liquidez, à noite acho que abre bolsa asiática, deve começar a ter um pouquinho mais de movimentação, ó, os volumes aqui abaixo, baixo, ó, teve esse volumão só aqui, né, de venda, e depois um grande volumão de compra. Então, o cara que tem grana, derruba o preço para poder comprar barato. Então o cara compra barato, entendeu? E tá melhor posicionado, tá? Então o cara que tem grana, o cara vai vender, realiza um grande lucro do que ele tem, né, joga o preço mais para baixo, e geralmente eles escolhem, por isso que eu entrei também no final de semana, porque é o dia que não tem liquidez. Então quando não tem liquidez é mais fácil você movimentar o preço. Então o cara que tem grana faz a venda dele aqui, ó, o cara tem posição acima desse preço, o cara tá no lucro. Então o cara faz uma venda forte, o preço cai e agora ele consegue recomprar mais barato, 4.000 pontos, 3.000 pontos mais barato, né? E aí ele melhora o preço médio dele para baixo. E a mesma coisa eu acredito que ele possa fazer para buscar esses fundos aqui, ó, ó lá, ó. Então ele pode fazer a mesma coisa. Você tá aqui de bobeira, ó, ele deu o padrão de compra, aí você compra, aí vem um cara desse aqui, ó, vem o dono desse candle que faz o candalho para baixo e te stop. Então tem que ficar meio com cuidado, beleza? Grande abraço para vocês, tendo vídeos, dá o like e comenta aqui embaixo. Valeu!